Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estaremos fazendo aqui mais um vídeo. Se você puder nos ajudar, dando um like, se inscrevendo, compartilhando, louvado seja o nome do Senhor. Mas, mediante a isso, eu peço que você assista esta pequena palavra para edificação das nossas vidas. E o Senhor me deu uma palavra no livro do profeta Jeremias. E eu, ao fazer a leitura deste livro, no capítulo de número 33, podemos ver que há uma ligação com o que estamos vivenciando hoje. Abra as vossas Bíblias no capítulo de número 33, do versículo 1 em diante, que diz assim: escute isso. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado. No pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as formas para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra trincheiras a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as enchas de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Olha o que interessante, é o que diz o versículo 6. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Jeremias foi um dos profetas levantado por Deus no período do cativeiro babilônico. Jeremias, por sua vez, recebe uma profecia de Deus, descrita no capítulo 25 do seu mesmo livro, dizendo assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes a minha palavra, as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo e da alegria, e a voz do noivo e da noiva. Toda esta terra virá a ser deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias recebe a palavra de Deus acerca daquilo que iria acontecer à nação de Israel. 70 anos de exílio babilônico aguardavam aquela nação, devido àquela nação muitos terem se tornado apóstata, se rebelado contra Deus, retrocedido dentro daquilo que Deus os ensinava através da palavra. Queridos irmãos, sabemos que Jeremias foi levantado por Deus em um período de dor, perca e angústia. Juntamente com Jeremias, Deus também levantou o profeta Daniel e o profeta Ezequiel. Jeremias, por sua vez, ele é o profeta de Deus usado em Judá.
Daniel é o profeta usado por Deus no palácio do rei Nabucodonosor. Ezequiel, por sua vez, tem a sua missão dada por Deus para profetizar sobre os judeus que estavam exilados no cativeiro babilônico. Podemos então entender que tudo aquilo que aconteceu teve a permissão de Deus para aquela nação. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o que nós estamos vivenciando hoje, o que nós estamos contemplando hoje, o que nós estamos vivendo, louvado seja o nome do Senhor, é tudo permissão de Deus, não somente para que uma nação, não somente para que um continente, mas para que todo o globo terrestre se volte para o Deus poderoso, para o Deus glorioso, para o nosso Deus soberano. E mesmo diante de tamanha perca e dor, muitos não têm se curvado e não têm percebido que é Deus falando. Então, no capítulo 33, Deus, segundo a epígrafe do texto, vem trazer uma palavra, uma promessa de paz àquela nação. E o que me chamou a atenção é o versículo 3 e 6, que diz assim, que depois de tudo isso que estaria acontecendo, de mortes, percas e dor, Deus iria trazer saúde. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E cura, e os sararia. Meu Deus! Eu creio que Deus irá trazer saúde para Manaus, para o Amazonas, para o Brasil e para o mundo. Eu creio que Deus irá trazer cura para Manaus, para o Amazonas, para o Brasil e para o mundo. Eu creio que Deus irá nos sarar em nome de Jesus. Mas o segredo de tudo isso é nós clamarmos a Deus. Veja o que a palavra de Deus vai dizer, irmãos, para nós. Clamas a mim e eu vou te responder. Eu responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. O primeiro ponto que eu destaco aqui é que nós temos que clamar. Nós temos que clamar, temos que invocar e suplicar ao nome daquele que reina para todo sempre. A quem devemos clamar? Ao homem? Não. Devemos clamar ao nosso Deus. Devemos pedir a misericórdia ao nosso Deus, porque somente Ele, diz a palavra através de Jesus, tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Somente Ele tem poder para sarar a terra. Somente Ele tem poder para nos restituir. Somente Ele tem poder para curar aquilo que é incurável, queridos. A Deus devemos aclamar, não ao feiticeiro, não à banda, não autoridades, mas aquele que tem todo o poder na sua mão. A Ele devemos levantar o clamor, a Ele devemos levantar as nossas súplicas, a Ele devemos apresentar as nossas intercessões e oração. A um Deus que pode curar, a um Deus que pode realizar milagres, a um Deus que pode mudar a situação, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O segundo ponto que eu destaco é: passe a clamar diante desta situação. Devemos clamar ao invés de murmurar. Devemos clamar ao invés de reclamar. Devemos apresentar a Deus esse cenário caótico, esse cenário em que vidas estão sendo ceifadas. Em vez de procurarmos um culpado, você que é servo do Deus Altíssimo, é hora de se colocar de pé como um servo daquele que tem poder para fazer o milagre e levantar um clamor por esta nação, pelas vidas, em nome de Jesus. Muitas vezes somos tão aptos a questionar, a procurar culpados, ao invés de clamar ao Senhor. Ao invés de apontarmos o dedo, porque não clamamos, intercedemos.
porque eu creio que o nosso clamor, o nosso Deus, Ele ouve. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante que o próprio Deus diz: clamas a mim, clamas a mim. Ele pede que venhamos a clamar e clamar a Ele. E o interessante é que quando Ele diz clamas a mim, o teu clamor vai ter resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Clamas a mim e eu vou te responder, diz o Senhor. Clamas a mim e tu terás resposta, te diz o teu Deus nesta noite. Clamas a mim e tu não ficarás sem resposta. Clamas a mim, diz o Senhor, e eu responder-te-ei. Ei, querido, tem pessoas que procuram falar com autoridades constituídas nessa terra, dias, meses e anos, e não se tem uma resposta sequer. Mas o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, está dizendo: clamas a mim, porque eu irei te responder. Louvado seja o nome do Senhor. O clamor é diferente da oração. O clamor, louvado seja o nome do Senhor, é diferente da oração. A oração é uma conversa com Deus, algo que devemos fazer todos os dias. Paulo diz: orai sem cessar. Oração é o caminho para a nossa edificação. O clamor é diferente. O clamor significa proferir em alta voz, bradar. Haverá momentos, e tem momentos em nossas vidas, que devemos clamar em alta voz. Louvado seja o nome do Senhor. Sinônimos para clamar é recorrer, solicitar, clamar, chamar, apelar. A palavra hebraica significa bradar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra clamar grega significa invocar. Louvado seja o nome do Senhor. Clamor é um ato ou ação de bradar, dizer em alta voz. Santo é o nome do Senhor. Ele diz: responder-te-ei. Lucas capítulo 18, versículo 38. Diz a Bíblia que um certo cego pergunta acerca de um grande barulho. Alguém diz que o causador daquele barulho era Jesus Cristo que passava. E a Bíblia vai nos dizer que então ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus para atender aquele cego, chama até aquele cego até ele, e diante do clamor daquele cego, ele tem a sua visão restaurada. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 17:11, a Bíblia diz que Jesus passava pelas províncias de Samaria, e a Bíblia nos diz que saíram-lhe ao seu encontro 10 leprosos. Louvado seja o nome do Senhor, que clamaram dizendo: Jesus, cura-nos, restaura-nos. E nós sabemos que os 10 foram curados, mas somente um agradeceu. Não esqueça de agradecer aquilo que Deus tem feito na tua vida. Não esqueça de glorificar aquilo que Deus tem feito na tua vida. Ele pode ter até usado alguém para te ajudar, mas Ele é o dono da vida. Nenhum poder é dado ao homem se do céu não lhe for permitido, porque foi isso que meu Jesus disse na face de Pilato, quando Pilato quis barganhar com meu Jesus, dizendo: tu não sabes que eu tenho poder para te livrar da cruz? Eu vejo Jesus olhando para ele dizendo: nenhum poder tu terias se do alto não te fosse dado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 17, versículo 21, 22, que Jesus está em uma
terra chamada Tiro e Sidom, e uma cananeia vai ao seu encontro gritando: Jesus. Ela clama dizendo: cura minha filha, pois está horrivelmente endemoniada. Você conhece a história e o que Jesus fala para aquela mulher. Mesmo diante de tamanhas palavras duras, ela não saiu da presença de Jesus até que ela recebesse o seu milagre. Tem gente que está perdendo a sua bênção, tem gente que está perdendo a cura, o renovo, porque não suporta ouvir uma palavra que confronte o seu eu. Mas mediante a palavra que Deus tem falado para a sua vida, permaneça na presença dele, porque a palavra de Deus, ela traz cura e renovo para as nossas vidas. Em Jonas capítulo 2, no versículo 1 e 2, a Bíblia nos diz: e orou Jonas ao Senhor Deus das entranhas do peixe, disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. O Senhor está esperando só uma atitude minha e tua nessa situação, em meio a essa pandemia. Clamas a mim e responder-te-ei. A Bíblia nos diz em Êxodo 3 que Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel, e por isso ele se manifesta em uma sarça ardente para Moisés. E ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu desci. Se você está clamando, Deus tem resposta. Se você está clamando, Deus tem a solução. Ele viu o sofrimento daquele povo, só que aquele povo não ficou se fazendo de coitado diante da situação. Ele clamou ao Deus vivo. Quem sabe essa situação Deus não está permitindo na minha e na tua casa, nas nossas vidas, somente para que venhamos nos consertar, clamar, buscar, invocar o seu nome. Buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar, diz Deus nesta noite. Davi, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 27, diz: na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei a meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz, no seu trono, nos altos e sublimes céus, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Eu finalizo com a mulher, com a viúva que teve o azeite multiplicado. Vieram-lhe os credores para levar seus 2 filhos, e a Bíblia diz que ela clamou ao profeta Eliseu, e Eliseu ouviu a sua súplica. Se um homem mortal, pecador, falho, atentou para o clamor daquela mulher, quanto mais o nosso Deus soberano, quanto mais o nosso Deus grandioso, quanto mais aquele que tem a chave do inferno e da morte na mão, quanto mais aquele que tem poder para ressuscitar o morto, quanto mais aquele que tem poder para curar as enfermidades. Rei querido, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, me invocar, então se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu sei que muitos teólogos vão dizer que isso foi direcionado ao povo de Israel, mas eu sou um servo do Senhor Jesus, e eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Tome posse dessa palavra, clame nesta noite, clame neste momento, invoque o nome do Senhor, grite, peça a misericórdia de Deus. Eu tenho uma notícia de Deus para nos dar nessa noite. Vai melhorar, vai. As coisas por um tempo vão melhorar, mas a tendência é que a palavra de Deus venha a se cumprir, e os últimos dias serão sinal de dores, perseguições, aflições, angústias. É hora de nos permanecer firme, é hora de estarmos alicerçados na palavra, porque vai vir a tempestade, e aquele que não estiver com a sua casa edificada sobre a rocha vai cair, mas eu oro nesta noite para que Deus te sustente. O meu clamor nesta noite é para que Deus te restaure, o meu clamor nesta noite é para que Deus te fortaleça, e o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Tome posse desta palavra em nome de Jesus, e que a paz de Cristo invada o teu seio, o teu lar. Tire um período de oração nesse momento e clame ao Senhor, porque Ele irá te responder.
A paz do Senhor Jesus.